Hello boys, hello girls. Olá meninos, olá meninas. Vamos iniciar a English Class de hoje? Yes? Então, com certeza todo mundo aí em casa já está preparado com o material para fazer aquela anotação. Acertei? Então, gente, a hora é agora. Vamos embora, vamos saber qual o tema da aula de hoje? Let's go? Bom, o tema hoje é maravilhoso, porque é algo que a gente utiliza no dia a dia, é algo da gramática que sempre nós estudaremos. Por quê? Gente, porque é essencial, porque a gente precisa saber quem são as pessoas, quem são as palavrinhas que a gente faz pergunta, as palavrinhas-chave que dão sempre a gente aquele tom de pedir complemento. É isso mesmo. Às vezes a gente responde perguntas que é yes ou no, sim ou não. E a gente tem também as frases que a gente precisa descrever, a gente precisa detalhar. E aí que entra exatamente o tema de hoje. Hoje nós temos como tema pronomes pessoais e interrogativos, que em inglês nós chamamos de personal and interrogative pronouns. Então, os pronomes pessoais que a gente utiliza para substituir os nomes das pessoas. E nós temos também os pronomes interrogativos, que são essenciais quando a gente faz perguntas. Para que a minha pergunta ela tenha uma descrição, eu preciso utilizar essas palavrinhas-chave. Mas é tudo muito prático, não tem nada de estranho, nada de atrapalhado, nada de paranoia. Muito, muito prático. E isso aí, gente, é bom porque a gente pode fazer, uma semelhança, a gente pode ter uma semelhança, a gente pode pensar um pouquinho na língua portuguesa e aí encaixar na língua inglesa. Então, eu costumo dizer que estudar os pronomes pessoais e os pronomes interrogativos, a gente pode fazer essa junção, ou a gente pode ter esse pensamento um pouquinho na língua portuguesa e aí deixa a gente muito mais folgado, muito mais leve, para que a gente entenda essa gramática, certo? Bom, mas a gente tem um objetivo, e o objetivo de hoje é esse: proporcionar a consolidação dos conhecimentos de língua inglesa apresentados na gramática, então na gramática que nós temos hoje, a fim de possibilitar a sua ampliação nas séries seguintes. Então, pronomes pessoais é algo que a gente estuda desde o início que a gente tem contato com a língua inglesa, porque é algo que a gente precisa para formar frases. Eu preciso saber quem são eu, tu, ele, nós, vós, eles, em inglês, assim como a gente aprende em português. E eu preciso saber também os pronomes interrogativos: o que, quando, qual, onde e por aí em diante. Não é assim que a gente precisa para a gente ter sempre em mente os pronomes interrogativos? Então, você aí de casa já começa a pensar quais seriam as palavras que a gente pode colocar para substituir quando, onde, por quê, certo? Que é isso que a gente vai ver daqui em diante. Então, vamos abrir os nossos trabalhos com o nosso tema maravilhoso, chamado em inglês de Personal Pronouns. Então, eu vou dividir o nosso conteúdo de hoje em duas partes. Primeiro, Personal Pronouns, que são os pronomes pessoais. É isso mesmo. Em português, nós temos eles classificados em primeira, segunda e terceira pessoa. E em inglês também a gente tem essas particularidades. Sim, nós temos. Só que a gente precisa saber quem são essas pessoas que fazem o papel de primeira, segunda e terceira pessoa das falas, tanto no plural quanto no singular. E aí, se você já sabe isso aí em português, em inglês, fica maravilhoso, porque aí você só vai ter um único trabalho de saber quais as palavras que se referem a estas pessoas. Olhando a imagem, nós podemos ter, she, apontado para quem? Para ela. Nós temos me. Observa que os pronomes pessoais, eles podem ser divididos em dois. É o que nós vamos ver a partir de agora também. Eles podem ter o papel de sujeito e eles podem ter o papel de objeto, por isso que a gente tem aí me. Temos também you e temos he. Então aí, já dá para ter uma noção do que a gente vai estudar. Então presta bem atenção, principalmente nos pronomes que fazem papel de sujeito na frase e quem faz papel de objeto. Língua portuguesa, precisa
ter uma noção agora para a gente jogar isso em língua inglesa. Mas eu sei que você aí já passou por isso e você já tá fera. Então, vamos consolidar mais um pouquinho. Então, a gente tem, como eu já falei, os pronomes que são chamados de objetos, então que a gente chama object pronouns, e temos os pronomes que fazem papel de sujeito, que são os subject pronouns. Então, se a gente tem isso aí, vai lembrar sempre do quê? Se ele é papel de sujeito, se ele é o subject, é quem executa, é quem faz a ação. E se ele é um object, ou seja, um objeto, ele é quem sofre a ação. Sujeito executa, sujeito faz a ação e o objeto sofre a ação. Então, vamos pensar por esse caminho que aí vai ficar muito mais prático para você aí de casa assimilar, certo? Começando aí pelo subject pronouns, que é o pronome sujeito, quando ele faz o papel de sujeito. Memoriza quais são eles. Então, observa o quadrinho aí em azul. I, eu. You, você ou tu. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. E esse it aí, gente, tem uma particularidade. Aí está como neutro. E mais adiante vai ser explicado por que é que esse it é chamado de neutro, certo? We, que somos nós. You, que pode ser você ou vocês, mas também pode ser no plural, vocês ou vós. E por último, they, que representa eles ou elas. Então, tivemos aí as pessoas que fazem o papel de singular e as pessoas que fazem o papel no plural. Prestou atenção no quadrinho azul? Então, memoriza. Todos esses que estão aí iniciando o quadrinho azul são chamados de pronome sujeito ou subject pronoun. Agora, do lado, a gente tem uma coisa muito importante, que note que o I, o primeiro lá de cima, está sempre escrito com o quê? Com letra maiúscula. Gente, por que ele está escrito com letra maiúscula e não com letra minúscula? Porque ele pode se misturar com outras letras. Então, para que não haja essa mistura, o I, que representa I como pronome eu, vai ser escrito sempre em letra maiúscula. Não esquece disso, certo? E em português, normalmente optamos por não usar por não usar o pronome em uma segunda vez. E quando isso acontece em português, a gente tem uma substituição. E em inglês? Em inglês, não precisa fazer essa substituição. Em inglês se repete. Então, nota aí, nesse quadrinho amarelo, no exemplo que nós temos, então, não faz substituição, ou raramente é feita substituição em inglês. O pronome ele vai repetir se ele aparecer novamente na mesma frase. Eu tenho I do what I want, ou seja, eu faço o que eu quero. Que em português a gente geralmente diz, eu faço o que quero. Esse eu fica subentendido. Em inglês, não. Esse eu precisa aparecer novamente na frase, certo? Se fosse outro pronome, também teria que aparecer na tua frase. Então, fica ligadinho nisso aí, certo? Agora, gente, continuando sobre os pronomes, só que agora no papel de objeto. Quais são eles? Me, you, him, her, us, you e them. Então, preste bem atenção que o me é com relação a eu. Eu, me, está relacionado aí ao me, que representa me, mim, comigo. Português aí, pronomes oblíquos. Depois nós temos o you, que quer dizer te, ti, você, contigo e consigo, tá? Depois nós temos o him, que é com relação a masculino, que é referindo-se a ele, no caso dele. Her, aí referindo-se a ela. Então, nós temos o a, li, a ele ou a ela, para ele ou para ela. Então, him é utilizado para o masculino, com relação a ele, e o her é utilizado para o feminino, com relação a ela. Depois nós temos o us, que faz relação aí com o we, que é o nós. Então, pode ser nos, para nós ou conosco. Depois nós temos o you, que é com relação a vocês. E por último, nós temos o them, que é a forma de plural.
que pode ser os ou as, referindo a eles ou a elas, lhes, a eles ou a elas, se ou consigo. Então, a gente costuma dizer que essa partezinha dos pronomes objeto, a gente utiliza sim em português, mas quando chega para inglês, às vezes dá uma travada e não tem nada de complicado nessa parte não. Acompanhe agora a seguir que você vai desenrolar sua mente com relação a essa parte. Vê só, olha o exemplo que a gente tem. I see him at school. Eu o vejo na escola. É a mesma coisa que eu dizer eu vejo ele, tá? Se a gente coloca na cabeça I see he, não posso utilizar he, mas eu tenho que utilizar quem? O pronome objeto. Quem é o pronome objeto utilizado para substituir o he? Aí eu venho com o him. Então, eu vejo ele, eu o vejo. Him. Aí, o pronome objeto, não mais o pronome sujeito. Segundo exemplo, she doesn't speak to me anymore. Olha o me novamente aí para dizer, ela não fala mais comigo, tá? Eu não posso dizer, ela não fala mais com eu. É errado falar com eu. Mas esse me, ele está dando a ideia aí de ser eu. Se é eu, é comigo. Certo? I want him to come and visit me. A frase aí, eu tenho duas palavrinhas que são pronomes aí, objetos. Eu tenho him para substituir aí alguma coisa que é ele e o me para dizer que é comigo. A mim, tem alguma coisa a ver comigo. Então, eu quero que ele venha me visitar, tá? Então, nós temos aí esses pronomes que são os pronomes objetos. Se você olhar em português, você mata logo a charada em inglês. Certinho, gente? E aí, abaixo a gente tem essa observação. Em português, na maioria dos casos, nós temos o objective pronoun, ou seja, o pronome objeto antes do verbo. Já em inglês, ele faz o contrário, ele fica após o verbo ou, em sua grande maioria, no final da frase. Então, vai ser comum você ver sempre os pronomes objetos me, him, her, us no final da frase, tá? Ou sempre após o verbo, nunca antes. Bom, temos aí a forma de it e a forma de one. Quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro? Nota que no início eu pedi para vocês ficarem ligadinhos porque eu iria explicar porque o it é neutro. Ele é utilizado para objetos, tá? Quando a gente tem um bebê e a gente não define o sexo, a gente não fala para a pessoa se é masculino ou feminino, a gente usa it. E também, gente, quando a gente fala também nome do animal. Então, se a gente tem um animal e que ele tem um nome, a gente deu um nome a ele, a gente também utiliza aí uma forma especial. Gente, se você colocar he ou she, pode ser utilizado para animal que tem nome. Muita gente se complica nisso. Ah, mas é um cachorro, é um gato. Mas se ele tem um nome próprio, eu posso colocar he ou she, para dizer que é ele ou ela. Se não, se for só um animal, um cachorro ou um gato no geral, eu utilizo o pronome it. E lembrando que quando eu estiver falando no plural, esse it se transforma em they. Não importa para quem eu esteja falando, se é para pessoas ou para objetos, animais e etc. Plural de it será sempre they. Com relação ao one, e aí nós temos o it e o one também podem ser usados como o quê? Complementos do objeto, tá? Então o it aí, como eu já falei, ele se transforma em they quando ele é pronome sujeito. Quando ele for pronome objeto, ele se transforma em them. Então, fica bem ligadinho aí. Teu it está com papel de objeto, ele está fazendo um complemento de frase. Então, ele vai ser colocado como them e não como they. They é só se estiver iniciando ou se estiver fazendo o papel de sujeito. Certo? Bom, gente, agora a gente tem algumas exceções, porque toda regra tem sua exceção. E aí, o ponto 1 diz assim... Com relação a animais domésticos, o que eu acabei de dizer anteriormente, se ele tem um nome próprio, se você adotou e colocou o nome nele, você vai referir a esse animal sempre com he ou she, se for ele ou ela. O segundo ponto, quando queremos personalizar um objeto, como um carro ou um barco,
tá? Podemos utilizar também he. Se no teu carro ou no teu barco, tu personalizou com um nome, tu inventou um nome para ele, então você pode também utilizar he ou she, certo? Agora, nota, é usado também como uma forma impessoal. E o que quer dizer isso? Para a qual, no português, não temos correspondente. Então, nesse caso, gente, quando a gente vai falando de objeto, de qualquer coisa do tipo, a gente deve utilizar sempre o he ou she, certo? A forma impessoal joga sempre na terceira pessoa. E aí a gente tem exemplo, como os fenômenos da natureza. Ó, a gente tem it is sunny outside. Então, está ensolarado lá fora. It's aí na frente. Ou he is my dog, Fred. Olha aí, ó, o dog tem o nome de Fred. Então, por isso que eu utilizei o pronome he, para dizer que ele é meu cachorro, Fred. Certinho? Bom, agora as formas continuando com one. One é utilizado para dar aquela ideia de quê? De generalização. E ele pode ter o sentido de alguém. Então, one pode ter o sentido de alguém, mas preste atenção que também a gente tem a expressão de falar agente. Então, agente separado, tá? Então, quando ele tiver também com essa forma, com esse sentido de agente, a gente usa também one. Ele, na maioria das vezes, o one ele vem substituindo algum pronome. Então, fica bem ligadinho. Observa aí o exemplo que diz: one is happier on vacation. Para dizer, fica-se mais feliz durante as férias. Fica-se, alguém fica feliz durante as férias. Entendeu o sentido aí de one? A gente é mais feliz durante as férias. É esse sentido aí do one. Ele vai substituir alguém, a gente. Certo? Bom, agora vamos para os interrogative pronouns, os pronomes interrogativos. E quais são os pronomes interrogativos mais utilizados? Who, quem, where, onde, what, o que também pode ser qual, which, o que ou qual, então fica ligadinho nesses dois, why, que é o porquê, só temos dois tipos de porquês no inglês, why, que pergunta, e because, quando se responde. Temos também o when, que é quando, e o how, que representa como, quando ele estiver sozinho. Se ele estiver acompanhado de uma segunda palavra, ele pode variar. Então, atenção com esse how, certo? E aí a gente tem exatamente a exceção do how, fica bem ligadinho quando a gente tiver how are you, por exemplo, como você está. Então, how vai significar como. Só que quando a gente perguntar a idade, por exemplo, how old are you? Esse how já vai ter um significado de qual idade. Certo, gente? Então, o how é algo que a gente tem que ficar sempre atento. Continuando, a gente tem o quê? A gente tem o sentido dele que é para fazer o quê? Perguntas. O nome já diz interrogative, interrogação, perguntas. E aí a gente tem a primeira que diz, who are you? Quem é você? Who? Depois nós temos, where are they? Onde eles estão? What do you need? O que você precisa? Which do you need? These ones or that? Qual você precisa? Este ou aquele? Então, esse which é mais para escolha. Quando eu tenho aí a opção de escolher, eu vou utilizar o which, tá? Escolha, qual? Depois nós temos o why. Why were you there? E aí, por que você estava lá? Why? Por quê? When is getting here? Então, quando? When? Quando ele vai chegar aqui? E por último, aí na sequência, how are you doing? Para também saber como você está. How? Pronúncia certinha? How, nunca who, certo? Então, nós temos aí todos eles empregados nas frases. Só que é importante a gente saber, porque nós temos uma coisa chamada de direct and indirect question. Ou seja, as perguntas que estão na forma direta e na forma indireta. Quando é que a gente vai saber isso aí? Observa bem o exemplo. What is her name? Essa forma aí, ela está direta. What is her name? Qual é o nome dela? Mas a forma indireta é como se eu fosse organizar a minha frase. E aí coloco um pedacinho extra e dou aquela suavizada, para ficar mais educado até.
Do you know what her name is? E aí a gente tem, você sabe qual é o nome dela? Sentiu que na forma indireta eu dei uma organizada e ficou bem sutil quando eu quero saber o nome de alguém. Geralmente a gente faz isso quando a gente está paquerando alguém ou quer saber alguma informação sobre determinada pessoa especial. E tem a primeira, que é a forma direta, que a gente usa até parecido, mais grosseira. What's her name? Qual o nome dela? Certinho? Nada muito trabalhoso. É só a gente organizar a nossa pergunta. Aí na segunda frase a gente viu a estrutura do presente, o do iniciando. Então tudo certinho. Presta bem atenção que a gente tem, ó, is her name na pergunta anterior, e quando a gente faz na segunda, a gente coloca o pronome interrogativo what, e aí não precisa colocar o verbo após ele não, o verbo vai para a forma final, tá? Her name is, sem paranoia nenhuma para fazer formas indiretas, certo? Agora, gente, a gente viu a forma direta, que é aquela, como o nome já diz, que a gente chega e fala logo a pergunta. E nós temos também a forma indireta, quando a gente organiza aquela frase todinha e faz a mesma pergunta, só que de forma sutil. Mas a gente precisa praticar. E agora chegou a hora do Let's Practice Together. Vamos ver se a gente conseguiu assimilar direitinho essa gramática? Bom, temos aí, ó, escolha a alternativa com o pronome pessoal correto para cada sentença, para cada frase. A primeira, fiz isso, Amanda. Não sei qual é o pronome, is my girlfriend. Então, eu estou dizendo que essa é a Amanda e ela é a minha namorada. Então, se eu estou precisando substituir ela, no caso a Amanda, então o pronome que eu vou utilizar é um que significa ela. Qual dessas opções é ela? A, he, it, her ou she. Então, vai pensando aí. Segunda, Samara is my teacher and I like... pronome objeto. Samara é minha professora e eu gosto dela. Esse aí, Samara, essa pessoa, ela precisa do pronome objeto referente a she. E no pronome objeto, quem é o pronome que se refere a ela? Him, letra A, her, letra B, she, letra C ou they, a letra D. E aí, ó, presta atenção. Primeira questão, pronome com sentido de sujeito. Segunda, pronome pessoal com sentido de objeto. E aí, a primeira, ela. Gente, pronome que faz sentido de sujeito, que faz papel de sujeito, representando ela, só pode ser a letra D, she, certo? Já Samara, pessoa aí que representa o pronome she, ela, fazendo o papel de pronome objeto, só pode ser quem? Letra B, isso mesmo, her. Certo? Será que a gente está certo? Vamos conferir? Certinho, então she para representar ela como sujeito, e na segunda questão, her, e no finalzinho de frase, lembra que eu falei? Pronome objeto, geralmente ele vem ou no final de frase ou após o verbo. Então, fica bem ligadinho nessa dica, gente. Vamos para a próxima? Temos aí mais outra, que diz assim, ó, relacione cada frase com a tradução adequada. Letra A, what time is it? B, how do you do? Letra C, where are you? Letra D, what is your name? E a letra E, what's your favorite color? Então, primeiro, eu quero saber qual que está perguntando qual é a sua cor favorita. Depois, que horas são? Em seguida, qual o seu nome? Depois, como você está? E por último, onde você está? Gente, é só pegar os pronomes que estão, os pronomes interrogativos que estão iniciando cada frase e aí você já mata a sua charada logo abaixo, certo? 2 minutinhos não é o suficiente, mas eu vou deixar aí menos que isso porque a gente tem pouquíssimo tempo. Então, vamos fazer a associação. Ó, what time quer dizer hora. Então, a gente já tem o segundo. Depois nós temos, vamos acompanhar aqui na resposta. Então, a letra A fica, que horas são? Letra A. Em segundo, how do you do? How do you do? Eu quero saber como você está. É a mesma coisa que how are you?
Letra C, where are you? Eu quero saber onde você está. Então, acompanhe a sequência. E a letra D, what's your name? Qual é o seu nome? Por último, what's your favorite color? Qual é a cor favorita? E a sequência ficou essa aí, certo? A gente finaliza também hoje com uma reflexão. E a de hoje é especialmente para vocês que diz: Be thankful today because in one moment your entire life could change. Ou seja, seja grato hoje, porque em um momento toda a sua vida pode mudar. Kiss, bye bye.